Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Apêndice da 10ª seção. Título: Sobre os elementos e os átomos. Quando o ocultista fala dos elementos e dos seres humanos que viveram naquelas idades geológicas, cuja duração tem sido impossível determinar, segundo a opinião de um dos maiores geólogos ingleses. Observação número 1. Respondendo a um amigo, escreve o eminente geólogo: tudo o que posso dizer a respeito de vossa carta é que atualmente é impossível, e talvez o seja sempre, traduzir em anos ou ainda em milhares de anos, nem sequer aproximadamente o tempo geológico, disse William Pengilly. Continuação da narrativa. Assim como a natureza da matéria sabe o que está dizendo. Quando menciona o homem e elementos, não quer significar o homem em sua atual forma antropológica e fisiológica, nem os átomos elementais deste conceito hipotético que hoje povoam as mentes científicas, entidades abstratas da matéria em seu estado mais sutil. Não quer também significar os elementos compostos da antiguidade. Em ocultismo, a palavra elemento é sempre sinônimo de rudimento. Quando dizemos homem elementar, significamos ou o esboço primitivo incipiente do homem em seu estado incompleto e por desenvolver, e, portanto, esta forma que se acha latente no homem físico de hoje durante a sua existência e que só se manifesta eventualmente e sob certas condições, ou aquela forma que sobrevive ao corpo material por algum tempo, e mais conhecida pelo nome de elementar. Observação número 2. Platão, ao falar dos elementos turbulentos e irracionais, compostos de fogo, ar, água e terra, quer dizer demônios elementais. Veja-se o Timoeus. Fim da observação número 2. Continuação da narrativa. E o elemento, quando se emprega a palavra em sentido metafísico, significa o homem divino incipiente, distinto do homem mortal, em seu sentido físico. Quer dizer matéria caótica no estado primeiro, não diferenciado, ou estado laia, o estado eterno e normal da substância que só se diferencia periodicamente. Durante esta diferenciação, a substância está realmente numa condição anormal, em outras palavras, não é senão uma ilusão transitória dos sentidos. Quanto aos chamados átomos elementais, os ocultistas dão a este nome um significado análogo ao que os hindus atribuem a Brahma quando o chamam Anu, o átomo. Cada átomo elemental, em cuja busca mais de um químico tem seguido o caminho indicado pelos alquimistas, é de acordo com a firme crença dos ocultistas, senão pelo próprio conhecimento, uma alma. Não uma alma necessariamente desencarnada, mas um jiva, como dizem os hindus, um centro de vitalidade potencial, com uma inteligência latente, e no caso de almas complexas, uma existência inteligente e ativa desde a ordem mais elevada até a mais inferior.
uma forma composta de mais ou menos diferenciações. É preciso ser metafísico, e um metafísico oriental, para compreender o nosso significado. Todos os nossos átomos, almas, são diferenciações do Uno, e estão, para ele, como a alma divina, Buddhi, está para o seu espírito animador, Atma, que lhe é inseparável. Os físicos modernos, ao adotarem a teoria atômica dos antigos, esqueceram um ponto que é o mais importante da doutrina, e por isso não foram além da casca, sendo incapazes de retirar a amêndoa. Admitindo os átomos físicos, omitiram o fato significativo de que desde Anaxágoras a Epicuro, ao romano Lucrécio e até mesmo a Galileu, todos estes filósofos criam em átomos animados, não em partículas invisíveis da chamada matéria bruta. Segundo eles, o movimento rotatório foi gerado por átomos maiores, leia-se, mais puros e divinos, que impeliam outros átomos para baixo, ao mesmo tempo que os mais leves eram impulsionados de baixo para cima. A significação esotérica disso é a constante curva cíclica de elementos diferenciados para cima e para baixo, através de fases intercíclicas da existência, até que cada um alcance o seu ponto de partida ou de origem. A ideia era tanto metafísica como física, e sua interpretação oculta abrangia os deuses ou almas em forma de átomos, como as causas de todos os efeitos produzidos na Terra pelas secreções dos corpos divinos. Observação número 3. Platão emprega o timoueus, a palavra secreções dos elementos turbulentos. Continuação da narrativa. Nenhum filósofo antigo, nem mesmo os cabalistas judeus, dissociou jamais o espírito da matéria e a matéria do espírito. Todas as coisas tinham sua origem no Uno e, procedentes do Uno, a ele deviam voltar finalmente. Segue um trecho. A luz se converte em calor e se consolida em partículas ígneas, as quais, após a ignição, se convertem em partículas frias, duras, redondas e lisas. E a isto se chamam a alma aprisionada em exu, envoltório de matéria. Fim do trecho. Observação número 4. Registrado por Valentino no livro O Tratado Esotérico da Doutrina de Gilgul. Continuação da narrativa. Átomos e almas eram sinônimos na linguagem dos iniciados. A doutrina das alvas vertiginosas, Gilgolen, em que tanto acreditaram os sábios judeus. Observação número 5. Trecho retirado de A Enciclopédia Maçônica Real de Mackenzie, nas páginas 250 a 251. Continuação da narrativa. Não tinha outra significação esotérica. Os sábios iniciados judeus nunca pretenderam significar com o nome da terra prometida exclusivamente a Palestina, mas assim designavam o próprio nirvana dos brahmanes e dos sábios budistas, o seio do Uno Eterno, simbolizado pelo seio de Abraão, e como sucedâneo na terra, na Palestina. Certamente
que nenhum judeu culto jamais tomou ao pé da letra a alegoria de que os corpos dos judeus contêm um princípio de alma que não podem obter o repouso se inumados em terra estrangeira e enquanto as partículas imortais não alcancem de novo o solo sagrado da terra prometida. Observação número 6. Veja-se em Isis Sem Véu, no volume 1, página 152. Continuação da narrativa. Mediante um processo denominado o torvelinho da alma. Para o ocultista, o significado é óbvio. Suponha-se que o processo consistia em uma espécie de metempsicose, que fazia a centelha psíquica passar através do pássaro, da fera, do peixe e do minúsculo inseto. Observação número 7. Veja-se em Mackenzie no mesmo livro, na subsequência. Continuação da narrativa. A alegoria refere-se aos átomos do corpo, cada um dos quais tem que passar através de todas as formas antes de alcançar o estado final, que no outro não é senão o ponto de partida ou o seu estado laia primitivo. Mas o sentido original de Gilgolem, ou revolução das almas, era a ideia de almas ou egos reencarnantes. Todas as almas vão ao Gilgolá, seguem um processo cíclico ou de revolução, quer dizer, todas passam pela via cíclica do renascimento. Alguns cabalistas julgam que esta doutrina se refere tão só a uma espécie de purgatório para as almas dos maus, mas não é assim. A passagem da alma-átomo pelas 7 câmaras planetárias tinha o mesmo significado físico e metafísico. Físico, quando se dizia que a alma se dissolvia no éter. O próprio Epicuro, que serve de modelo aos ateus materialistas, acreditava na antiga sabedoria de que tinha algum conhecimento, chegando a ensinar que a alma, em tudo distinta do espírito mortal, achando-se este nela encerrado de modo latente, como o está em toda a partícula atômica, era composta de uma essência sutil e delicada, extraída dos átomos mais puros, mais redondos e mais finos. Observação número 8. Retirado o trecho do livro Isis Sem Véu, volume 1, na página 317. Continuação da narrativa. Vê-se, portanto, que os antigos iniciados, seguidos mais ou menos de perto por toda a antiguidade profana, usavam a palavra átomo para significar uma alma, um gênio ou um anjo, o primogênito da causa, sempre oculta de todas as causas. E nesta ascensão, os seus ensinamentos se faziam compreensíveis. Afirmavam eles, como afirmam os seus sucessores, a existência de deuses e gênios, anjos ou demônios, não fora nem independentes, nem plenitude universal, mas integrados nela. Admitiam e ensinavam grande parte do que hoje ensina a ciência moderna, a saber, a existência de uma matéria ou substância cósmica primordial do mundo, eternamente homogênea, exceto durante suas fases periódicas. Então, universalmente difundida no espaço infinito, ela se diferencia e forma gradualmente de si mesma corpos siderais. Ensinavam a revolução dos céus, a rotação da Terra, o sistema
heliocêntrico e os vórtices atômicos, sendo os átomos, na realidade, almas e inteligências. Esses atomistas eram filósofos panteístas altamente espirituais. Jamais lhes teria passado pela mente, nem mesmo em sonhos, esta progênie oposta monstruosa, que é o pesadelo de nossa raça moderna e civilizada. Por uma parte, átomos materiais inanimados que se dirigem a si próprios, e pela outra, um Deus extracósmico. Talvez seja útil explicar o que era a mônada e qual a sua origem segundo os ensinamentos dos antigos iniciados. A ciência exata moderna, assim que começou a sair de sua infância, percebeu o grande axioma, até então esotérico para ela, de que coisa alguma, seja do domínio espiritual, psíquico ou físico do ser, pode nascer do nada. Não há causa no universo manifestado que não tenha seus efeitos adequados no espaço ou no tempo. Nem pode haver efeito sem uma causa anterior, devendo-se esta, por sua vez, a outra ainda mais elevada, e tendo que permanecer a causa final e absoluta como a causa sem causa, eternamente incompreensível para o homem. Mas nem isto é ainda uma solução. E se queremos, de algum modo, determos-nos em seu exame, há de sê-lo do ponto de vista filosófico e metafísico o mais elevado. Não sendo assim, é melhor não tocar no problema. É uma abstração a cujo contato a razão humana vacila e ameaça socobrar, por mais habituada que esteja às sutilezas metafísicas. Pode-se demonstrá-lo a qualquer europeu que se disponha a esforçar-se para resolver o problema da existência, pelos artigos da fé dos verdadeiros vedantinos, por exemplo. Que leia e estude os sublimes ensinamentos de Shankaracharya a respeito da alma e do espírito, e terá a confirmação do que dizemos. Observação número 9. No livro Viveka Chudamani, que na tradução de Mohini Chatterjee quer dizer o seguinte: a joia na crista da sabedoria. Veja-se também no livro O Teosofista, de outubro de 1885 a agosto de 1886. Continuação da narrativa. Enquanto aos cristãos se ensina que a alma humana é um sopro de Deus e que foi por ele criada para uma existência sempiterna, tendo um começo, mas não um fim, e, portanto, não se podendo dizer que é eterna, o ensinamento oculto declara o seguinte: nada foi criado, tudo é apenas transformação. Nada se pode manifestar neste universo, desde um globo até um vago e fugaz pensamento, sem que já existisse no universo. Tudo no plano subjetivo é um eterno é. Assim como tudo no plano objetivo é um eterno vir a ser, porque todas as coisas são transitórias. A mônada, que na definição de Good é uma coisa verdadeiramente indivisível. Embora não se desse ele à palavra o sentido que hoje lhe atribuímos, designa aqui o Atma em conjunção com Bud e o Manas superior. Esta trindade é una e eterna,
e ao terminar a vida condicionada e ilusória, os dois últimos são absorvidos no primeiro. Somente a partir da fase preliminar do universo manifestado é que se pode seguir a mônada no curso de sua peregrinação, de suas mudanças de veículos transitórios. Durante o pralaya, durante o período intermediário que separa dois Manvantaras, ela perde o seu nome, como igualmente o perde quando o eu único e real do homem se submerge em Brahman. No caso de um elevado Samadhi, o estado Turiya, ou no Nirvana final. Segundo as palavras de Shankara, segue o trecho. Quando o discípulo alcança aquele estado de consciência primordial, a beatitude absoluta, cuja natureza é a verdade e que não tem forma nem ação, abandona este corpo ilusório de que se revestiu o Atma, à semelhança do ator que abandona a roupa que vestira. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Porque Buddhi, o envoltório Anandamaya, não é senão o espelho que reflete a beatitude absoluta, e ademais, esta mesma reflexão não está livre da ignorância e não é o Espírito Supremo, por estar ainda sujeita a condições. É uma modificação espiritual de Prakriti e um efeito. Só Atma é a única base real e eterna de tudo, a essência e o conhecimento absoluto, o Kshetrajna. Agora que se publicou a versão revista dos Evangelhos, corrigindo-se os erros mais flagrantes das versões antigas, pode-se compreender melhor a sentença de São João, no capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. As palavras que vêm depois na versão errônea a respeito dos 3 testemunhos e que até então eram traduzidas como o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, deixam ver com toda a clareza o verdadeiro pensamento do escritor e identificam com mais vigor ainda os seus ensinamentos sobre este ponto com os de Shankaracharya. Pois a frase há 3 testemunhos, o Espírito, a água e o sangue, não teria sentido se não tivesse nenhuma relação ou conexão com o enunciado mais filosófico do grande mestre vedantino, que no falar dos envoltórios do princípio do homem de Jiva, Vijna, Manayaya, etc., etc., os quais são água e sangue ou vida em sua manifestação física, acrescenta que só Atma, o Espírito, é o que permanece após a retirada do envoltório, sendo o único testemunho ou unidade sintetizada. A outra escola menos espiritual e menos filosófica, fixando-se apenas na Trindade, fez 3 testemunhos do único testemunho, relacionando-o, assim, mais com a terra do que com o céu. Na filosofia esotérica, o nome testemunho único, e quando repousa no Davachan, é mencionado como os 3 testemunhos do karma. Sendo Atma, que é o nosso 7º princípio, idêntico ao Espírito Universal, e sendo o homem uno com ele em sua essência, o que vem a ser, então, a mônada propriamente dita?
É aquela centelha homogênea que se irradia em milhões de raios procedentes dos 7 raios primordiais, de que falaremos mais adiante? É a centelha que emana do raio incriado? Um mistério? No Budi esotérico do norte e até mesmo no exotérico Adi Budi, Koji Dangi Poi, Sanguiye, o uno desconhecido sem princípio nem fim, idêntico a Parabrahman e a Ain Sof, emite um raio brilhante do seio de suas trevas. É o Logos, o primeiro, o Vajradhara, o Buddha Supremo, também chamado Dorje Shang. Observação número 10. Em tibetano, Rod Rej Redsin Rajara Dara Sânscrito, portanto, do raio. Continuação da narrativa. Como o Senhor de todos os mistérios não pode manifestar-se, envia ao mundo da manifestação o seu coração, o coração de diamante. Vajrasattva, ou Dorje Sempa. Observação número 11. Em tibetano, Vajrasattva é igual a Vajrasattva, em sânscrito. Aqui, Vajra significa diamante e Sattva, natureza, essência ou princípio, etc. Continuação da narrativa. Este é o segundo Logos da criação, do qual emanam os 7 Dhyanis Budas, esotericamente 5, chamados os Anupadaka, os senpais. Esses Budas são as mônadas primordiais do mundo do ser incorpóreo, o mundo Arupa, onde as inteligências neste plano somente não têm forma nem nome no sistema exotérico, mas possuem 7 nomes distintos na filosofia esotérica. Os Dhyani Budas criam ou fazem emanar de si mesmos, pelo poder de Dhyana, egos celestiais, os Bodhisattvas, super-humanos. Estes, encarnando-se sobre a terra no princípio de cada ciclo humano, como homens mortais, tornam-se por vezes, graças aos seus méritos pessoais, Bodhisattvas entre os filhos da humanidade, podendo depois reaparecer como Manushi, ou Budas humanos. O Anupadaka, ou Dhyani Budas, são, portanto, idênticos aos Manasautras bramânicos, filhos nascidos da mente. Seja de Brahma ou de qualquer das duas outras hipóstases da Trimurti, e são também idênticos aos Rishis e Prajapatis. Assim, vê-se no Anugita uma passagem que, lida esotericamente, mostra com toda clareza a mesma ideia e o mesmo sistema, embora sob imagens diversas. Vejamos o trecho. Sejam quais forem as entidades que se achem neste mundo, móveis ou imóveis, são elas as primeiras a dissolver-se no pralaya, seguindo-se a estas os desenvolvimentos que se produzem dos elementos, os de que é formado todo o universo visível, e depois desses desenvolvimentos, entidades evolucionadas
todos os elementos. Tal é a graduação ascendente entre as entidades. Deuses, homens, Gandharvas, Pisachas, Asuras, Rakshasas, todos foram criados pela natureza, Svabhava, ou Prakriti, a natureza plástica, não pelas ações, nem por uma causa, não por uma causa física. Estes Brahmanas, os Rishis Prajapatis, os criadores do mundo, nascem aqui na terra várias vezes, e tudo o que deles se produz dissolve-se em seu devido tempo nesses mesmos 5 grandes elementos. Os 5, ou melhor, 7 Dhyani Buddhas, também chamados elementos da humanidade, assim como as ondas se dissolvem no oceano. Esses grandes elementos se acham em todos os sentidos acima dos elementos que constituem o mundo, os elementos grosseiros. E aquele que se liberta destes 5 elementos, os Tanmantras. Observação número 12. Os Tanmantras representam literalmente o tipo ou rudimento de um elemento desprovido de qualidades, mas, esotericamente, são o númeno primitivo do que no curso do progresso da evolução se converte num elemento cósmico na ascensão que se dava a este termo na antiguidade e não nada física. São os logos as 7 emanações ou raios dos logos. Fim da observação número 12, continuação da narrativa. Os elementos Tanmantras alcançam a meta mais elevada. O Senhor Prajapati, Brahma, criou tudo isto só com a mente, por meio de dhyana, ou meditação abstrata, e poderes místicos, como os Dhyani Buddhas. Fim do trecho. Observação número 13, retirado do capítulo 36, na tradução de Telang, no livro Sagrado do Oriente, na página 387 a 388. Continuação da narrativa. É evidente, pois, que estes Brahmanas se identificam com os Bodhisattvas terrestres dos Dhyani Buddhas celestes, uns e outros como elementos primordiais inteligentes se convertem nos criadores das mônadas que devem tornar-se humanas neste ciclo. Depois, eles mesmos evolucionam ou, por assim dizer, se abrem em seus próprios eus como Bodhisattvas ou Brahmanas no céu e na terra para finalmente se converterem em simples homens. Em verdade, os criadores do mundo nascem aqui na Terra várias vezes. No sistema budista do norte ou religião popular exotérica, ensina-se que cada Buda, ao mesmo tempo em que prega a boa lei na Terra, se manifesta em 3 mundos. No mundo sem forma, como os Dhyani Buddhas, no mundo das formas, como um Bodhisattva, e no mundo dos desejos, inferior a todos, ou seja, o nosso mundo, como um homem. Esotericamente, o ensinamento difere. A mônada divina, puramente adbúdica, manifesta-se como Buddhi universal,
o Mahabudhi ou Mahat das filosofias hindus, a raiz espiritual onisciente e onipresente da inteligência divina, a Anima Mundi mais elevada ou o Logos. Este desce como uma chama, difundindo-se desde o eterno fogo imutável, sem aumento nem diminuição, sempre o mesmo até o fim do ciclo de existência, e converte-se em vida universal no plano do mundo. Deste plano de vida consciente brotam, como 7 línguas de fogo, os filhos da luz, os logos de vida e, em seguida, os Dhyani Budas de contemplação, as formas concretas de seus pais sem forma, os 7 filhos da luz, ainda eles mesmos, a quem se podem aplicar a frase mística bramânica: Tu és aquilo, Brahman. Destes Dhyani Budas emanam seus Chayas ou sombras, ou Bodhisattvas dos reinos celestiais, os protótipos dos Bodhisattvas superterrestres e dos Budas terrestres, e finalmente dos homens. Os 7 filhos da luz são chamados também estrelas. A estrela, sob cuja influência nasce uma entidade humana, reza o ensinamento oculto, que permanece para sempre como a sua estrela durante todo o ciclo de suas encarnações em uma Avantara. Mas esta não é a sua estrela astrológica. A última diz respeito e se relaciona tão somente à personalidade, a primeira à individualidade. O anjo desta estrela, ou o Dhyani Buda, com ela relacionado, será o anjo que guia, ou simplesmente o que preside, por assim dizer, cada novo renascimento da mônada, que é parte de sua própria essência, ainda que o seu veículo, o homem, possa ignorá-lo sempre. Cada um dos adeptos tem o seu Dhyani Buda, a sua alma gêmea, mais velha, que ele conhece chamando-a Alma Pai e Fogo Pai. Mas é só na última e suprema iniciação que ele se vê face a face com a sua brilhante imagem e aprende a reconhecê-la. O que conhecia Bauer Linton sobre este fato místico quando, em um de seus momentos de mais elevada inspiração, descreveu Zanoni em presença de seu algoedez? Observação: algoedez é um termo filosófico que significa aproximadamente corpo luminoso. Parece que foi usado pela primeira vez por Porfírio e é encontrado na literatura teúrgica dos neoplatônicos. A expressão foi popularizada no século XIX através do trabalho dos teosofistas e os membros das ordens herméticas da Aurora Dourada. Continuação da narrativa. O Logos, ou o Verbo, assim não manifestado como manifestado, é chamado Ishvara, o Senhor, pelos hindus. Os ocultistas, porém, lhe dão outro nome. Ishvara, dizem os vedantinos, é a consciência mais elevada da natureza. Esta consciência, respondem os ocultistas, é só uma unidade sintética no mundo do Logos manifestado, ou no plano da ilusão, pois é a soma total da consciência Dhyan corrânica. O sábio abandona o conceito de que não espírito
é espírito, disse Shankaracharya. Atma é não espírito em seu estado final para-brahmânico. Ishvara, ou Logos, é espírito, ou, segundo a explicação do ocultismo, é uma unidade composta de espíritos viventes manifestados, a fonte e a sementeira de todas as mônadas terrestres e mundanas, mas os seus reflexos divinos que emanam do Logos e a ele retornam quando cada uma chega ao ponto culminante do seu percurso. Há 7 grupos principais desses Dayankohans, grupos que se podem ver e identificar em todas as religiões, porque são os 7 raios primordiais. Ensina o ocultismo que a humanidade está dividida em 7 grupos distintos, com as suas subdivisões mentais, espirituais e físicas. E por isso há 7 planetas principais, as esferas dos 7 espíritos residentes. Cada grupo humano nasce sob a égide de um deles, que o guia e o influencia. Há somente 7 planetas especialmente relacionados com a Terra e 12 casas, mas as combinações possíveis de seus aspectos são inumeráveis. Como cada planeta pode assumir 12 aspectos diferentes em relação a cada um dos outros, o número de suas combinações deve ser quase infinito. Como infinitas são realmente as capacidades espirituais, psíquicas, mentais e físicas das incontáveis variedades de genus homo, cada uma das quais formada sob a influência de um dos 7 planetas e de uma das mencionadas e inumeráveis combinações planetárias. Observação número 14. Veja-se na revista O Teosofista de agosto de 1886, na página 720. Continuação da narrativa. Consequentemente, a mônada, considerada como unidade, está acima do 7º princípio no cosmos e no homem, e como tríade é a progenie direta e radiante daquela unidade complexa, não o sopro de Deus. Nome este que se dá à mesma unidade, nenhuma criação exnível, porquanto semelhante ideia é de todo antifilosófica e degrada a divindade, rebaixando-a a uma condição finita e com atributos. Como muito bem disse o tradutor do livro A Joia da Sabedoria, ainda que Ishvara seja Deus. Segue o trecho. Imutável, nos mais profundos abismos dos pralayas e também durante os mais intensos períodos de atividade do Mavantaras, além dele está Atma, ao redor de cujo pavilhão reinam as trevas do eterno Mayama. Fim do trecho. Observação número 15. O erro hoje universal de se atribuir aos antigos o conhecimento de apenas 7 planetas, simplesmente porque não mencionavam outros, tem sua origem na mesma ignorância geral de suas doutrinas ocultas. A questão não é se conheciam ou não a existência dos planetas ultimamente descobertos, mas se a veneração que tinham pelos 4 grandes deuses exotéricos e pelos 3 secretos, os anjos estelares, não se baseavam em alguma razão especial. A autora ousa afirmar
que semelhante razão existia, e é a seguinte: ainda hoje conhecemos, e esta questão não pode atualmente ser dirimida em um ou outro sentido. Eles teriam associado só os 7 ao seu culto religioso, porque estes 7 se acham direta e especialmente relacionados com a nossa terra, ou, usando a fraseologia esotérica, com o nosso anel setenário de esferas. Fim da observação número 15. Continuação da narrativa. As tríades nascidas sob a influência do mesmo planeta, ou melhor, as radiações de um mesmo espírito planetário, ou Dayan Buda, são, em todas as suas vidas e renascimentos posteriores, almas irmãs ou gêmeas nesta terra. A ideia é idêntica à da tríade cristã, os 3 em um, apenas é mais metafísica. O superespírito universal, manifestando-se nos 2 planos superiores, os de Buddhi e os de Mahat, são as 3 hipóstases metafísicas, mas nunca pessoais. Saibam-no todos os altos iniciados de todas as épocas e países. Eu e meu Pai somos um, dizia Jesus. Observação número 16, registrado em São João, capítulo 10, versículo 30. Continuação da narrativa. Quando o fazem dizer em outra ocasião: subo para o meu Pai e vosso Pai. Observação número 17. No mesmo São João, porém no capítulo 20, versículo 17. Continuação da narrativa. A significação é precisamente a que vimos de expor. A identidade, ao mesmo tempo que a diferenciação ilusória entre a mônada angélica e a mônada humana, ressai das seguintes frases: meu Pai é maior do que eu. Observação número 18, registrada em São João, capítulo 14, versículo 28. Continuação da narrativa. Glorificai a vosso Pai que está no céu. Observação número 19, registrada em São Mateus capítulo 5, versículo 16. Continuação da narrativa. Então brilharão os justos como o sol no reino de seu Pai, e não de nosso Pai. Observação número 20, registrada em São Mateus capítulo 13, versículo 43. Continuação da narrativa. São Paulo também pergunta: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Observação número 21, registrado em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E tudo isto era simplesmente para indicar que o grupo de discípulos e de fiéis atraídos por ele pertenciam ao mesmo Dayan Buda, estrela ou pai, e que este, por sua vez, também pertencia ao mesmo reino e à mesma divisão planetária que ele. Foi o conhecimento desta doutrina oculta que encontrou expressão na revista O Edílio do Lótus Branco, quando Tsuban Rao escreveu o seguinte: segue o trecho. Cada Buda encontra em sua última iniciação todos os grandes adeptos que se alcançaram o estado búdico nas idades precedentes,
Os adeptos de cada classe têm o seu próprio laço de comunhão espiritual que os une a todos entre si. O único meio possível e eficaz de entrar em semelhante irmandade consiste em ficar sob a influência da luz espiritual que se irradia do próprio logos do candidato. Posso ainda acrescentar que semelhante comunhão só é possível entre as pessoas cujas almas derivam sua vida e sua força do mesmo raio divino, e que assim como o Sol central espiritual emanam 7 raios distintos, assim também todos os adeptos e Dayan Korans são divisíveis em 7 classes, cada uma das quais é dirigida, governada e protegida por uma das 7 formas ou manifestações da sabedoria divina. Fim do trecho. Observação número 22. Retirado da revista O Teosofista de agosto de 1886, na página 706. Continuação da narrativa. Os 7 filhos da luz, chamados pelos seus nomes de seus planetas, e com estes identificados muitas vezes pela massa ignorante, a saber, Saturno, Júpiter, Mercúrio, Marte, Vênus e presumivelmente o Sol e a Lua, para os críticos modernos que não vão além da superfície quando estudam as religiões antigas, os 7 filhos da luz. Observação número 23. Estes são os planetas tão somente aceitos para fins de astrologia judiciária. A divisão astroteológica difere da que mencionamos acima. O Sol, que é uma estrela central e não um planeta, tem como os seus 7 planetas uma relação mais oculta e misteriosa com o nosso globo, que é geralmente conhecida. O Sol era, portanto, considerado o grande pai de todos os 7 pais, e que explica as variações observadas entre os 7 e os 8 grandes deuses da Caldeia e os de outros países. A Terra e seu satélite, a Lua, e até mesmo as estrelas, por outra razão, não eram mais que substitutos adotados para fins esotéricos. Não obstante, ainda, excluindo o cálculo o Sol e a Lua, parece que os antigos conheciam 7 planetas. Quantos deles nós conhecemos até o momento, se não levarmos em conta a Terra e a Lua? 7 e não mais. 7 planetas primordiais ou principais. Os outros são antes planetoides que planetas. Fim da observação número 23. Continuação da narrativa. Os 7 filhos da luz, dizemos, é que, segundo os ensinamentos ocultos, são os nossos pais celestiais ou, sinteticamente, o nosso Pai. Daí porque, já como se fez observar, o politeísmo realmente mais filosófico e mais correto que o monoteísmo antropomórfico. Saturno, Júpiter, Mercúrio e Vênus, os 4 planetas exotéricos, e 3 outros que não devem ser nomeados, eram os corpos celestes que se achavam em comunicação direta, astral e psíquica, moral e fisicamente com a nossa Terra. Seus guias e vigilantes. Os orbes visíveis proporcionavam à nossa humildade as características externas e internas, e seus regentes ou reitores, as nossas mônadas e as nossas faculdades espirituais.
A fim de evitar novas interpretações errôneas, diremos que entre os 3 globos secretos ou anjos estelares não se incluem Urânio e Netuno. Não só porque os sábios antigos não os conheciam sob estes nomes, como porque, da mesma forma que todos os outros planetas, por numerosos que sejam, representam eles os deuses e guardiões de outras cadeias de globos setenários dentro do nosso sistema. Além disso, os 2 grandes planetas descobertos por último não dependem inteiramente do Sol, como sucede com os demais planetas. De outro modo, podemos explicar o fato de que Urano não receba senão 1/390 da luz recebida pela nossa Terra e Netuno apenas 1/900. E o de apresentarem seus satélites e particularidade de uma rotação inversa a que ocorre em todos os demais planetas do Sistema Solar? Em todo caso, o que dissemos se aplica a Urano, se bem que o fato tenha sido objeto de recentes discussões. Tudo isto será naturalmente considerado como simples fantasia por todos os que confundem a ordem universal do ser com os seus próprios sistemas de classificação. Aqui, porém, nos limitamos a expor meros fatos oferecidos pelos ensinamentos ocultos para que sejam aceitos ou rejeitados, conforme o caso. Existem pormenores em que não é possível entrar, em razão de seu alto grau de abstração metafísica. Basta, pois, dizer que são apenas 7 os planetas intimamente relacionados com o nosso globo, da mesma forma que o Sol o é com todos os corpos e eles sujeitos no seu sistema. Pobre e mesquinho, em verdade, é o número dos corpos que a astronomia conhece como planetas de primeira e de segunda ordem. Observação número 24. Quando se pensa que com o seu poderoso telescópio, o eminente astrônomo Sr. William Herschel, perscrutando apenas a parte do céu situada no plano equatorial, cujo centro aproximado está ocupado pela nossa Terra, viu desfilarem 16.000 estrelas em 1/4 de hora, e que, aplicando este cálculo à totalidade da Via Láctea, encontrou nela nada menos do que 18 milhões de sóis. Não só é de admirar que Laplace, conversando com Napoleão I, dissesse que Deus é uma hipótese sobre a qual é de todo em todo inútil especular a ciência física exata. Só a metafísica oculta e a netrável que se antepõe ao conhecimento deste assunto. Fim da observação número 24. Continuação da narrativa. É razoável, portanto, admitir-se que há um grande número de planetas pequenos e grandes, que ainda não foram descobertos, mas cuja existência devia certamente ser conhecida pelos antigos astrônomos, todos eles adeptos iniciados. Mas por serem sagradas as relações entre estes e os deuses, devia isto permanecer em segredo, como também os nomes de vários outros planetas e estrelas. Por outra parte, a própria teologia católica romana fala de 70 planetas que presidem aos destinos das nações deste globo e, salvo a aplicação errônea, há mais verdade nesta tradição que na moderna astronomia exata. Os 70 planetas estão relacionados com os 70 anciãos do povo de Israel. Observação número 25. Registrado em Números,
capítulo 11, versículo 16. Continuação da narrativa. E a alusão se estende com os regentes destes planetas e não com os globos propriamente. A palavra 70 é uma ficção e um véu, postos sobre o 7 vezes 7 das subdivisões. Cada povo, cada nação, como já dissemos, tem o seu vigilante direto, guardião e pai no céu, um espírito planetário. Dispostos estamos a deixar os descendentes de Israel, adoradores de Sabaoth ou Saturno, o seu próprio Deus nacional, Jeová, pois as mônadas do povo escolhido por ele são efetivamente suas, e a Bíblia nunca fez segredo disso. Sucede que a Bíblia protestante inglesa está, como de costume, em desacordo com as dos 70 e a Vulgata. Assim, enquanto se lê na primeira, segue o trecho. Quando o Altíssimo, não Jeová, dividiu sua herança entre as nações, dispôs os limites dos povos em conformidade com o número de filhos de Israel. Observação número 26, registrada em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 8. Continuação da narrativa. No texto da versão dos 70, consta o seguinte: segundo o número de anjos planetários, versão esta que concorda mais com a verdade e com os fatos. Demais, todos os textos são unânimes em que a parte do Senhor, a de Jeová, é o seu povo, Jacob é o lote de sua herança. Observação número 27, registrado no Deuteronômios, capítulo 9. Continuação da narrativa. E isto decide a questão. O Senhor Jeová tomou Israel como a sua parte. Que tem a ver, portanto, outras nações com aquela divindade nacional particular? Deixemos, pois, que o anjo Gabriel vele sobre o Irã e Miguel, Jeová, sobre os hebreus. Esses não são os deuses de outras nações, e difícil é compreender porque os cristãos escolheram um Deus contra cujos mandamentos Jesus foi o primeiro a insurgir-se. A origem planetária da mônada, ou alma, bem como de suas faculdades, foi ensinada pelos gnósticos. No curso de sua descida para a Terra e de seu regresso da mesma, cada alma nascida da luz infinita. Observação número 28. C.W. King diz em seu livro Os Gnósticos e seus Restos, na página 334, a identifica com aquele sumum bonum das aspirações orientais, o nirvana budista. Repouso perfeito, a idolentia epicúrea, ponto de vista que parece algo petulante em sua expressão, embora não seja de todo falso. Fim da observação número 28. Continuação da narrativa. Tinha que passar pelas 7 regiões planetárias em ambas as vias. Os Dayanis e os Devas, puros das mais antigas religiões, converteram-se, no decorrer do tempo, entre os masdeístas, nos 7 Devas, os ministros de Ahriman, cada qual encadeado ao seu planeta. Observação número 29. Veja-se a cópia feita dos Orígenes da carta de diagrama de Ofitas. Continuação da narrativa.
Entre os brahmanes, nos asuras e em alguns dos rishis, bons, maus e indiferentes. Entre os gnósticos egípcios, Thoth, ou Hermes, era o chefe dos 7, cujos nomes foram mencionados por Orígenes como Adonai, gênio do Sol, Tal, da Lua, Eloi, de Júpiter, Sabaoth, de Marte, Orai, de Vênus, Astafai, de Mercúrio, e Ildabaoth, Jeová, de Saturno, e finalmente os Pistis Sophia, que é a maior autoridade moderna sobre as crenças gnósticas exotéricas. C. W. King considera monumento precioso dos gnosticismo. Faz-se eco das crenças arcaicas, embora deformando-as para adaptá-las a fins sectários. Os regentes astrais das esferas, planetas, criaram as mônadas, ou almas, de sua própria substância, com as lágrimas de seus olhos e o suor de suas aflições, dotando-as com uma centelha de sua substância, que é a luz divina. Nos volumes 3 e 4 explicaremos por que estes senhores do zodíaco e das esferas foram transformados pela teologia sectária nos anjos rebeldes dos cristãos, que os foram buscar nos 7 devas dos magos sem compreender o significado da alegoria. Observação número 30. Veja-se também na seção 14. Continuação da narrativa. Como de costume, aquilo que é e era, desde a origem, divino, puro e espiritual em sua unidade primitiva, converteu-se, por causa de sua diferenciação através do deformante prisma dos conceitos do homem, em humano e impuro, refletindo a natureza pecadora própria do homem. Deste modo, o planeta Saturno foi com o tempo aviltado pelos adoradores de outros deuses. As nações que nasceram sob a influência de Saturno, a nação judia, por exemplo, para a qual ele se converteu em Jeová depois de haver sido este considerado como filho de Saturno, ou Ildabaoth, pelos Ofitas, e no livro de Jasher, estavam em constante luta com as nascidas sob a influência de Júpiter e de Mercúrio ou de qualquer outro planeta que não fosse Saturno Jeová. Apesar do que dizem as genealogias e as profecias, Jesus, o iniciado, ou Jesuá, o tipo de que foi copiado o Jesus histórico, não era de puro sangue judeu, e por isso não reconhecia a Jeová, nem adorava a nenhum outro deus planetário além do seu próprio Pai, a quem conhecia e com quem se comunicava, como o fazem todos os grandes iniciados, espíritos com o espírito e alma com alma. Isso dificilmente pode ser contestado, a menos que a crítica explique satisfatoriamente todas as estranhas frases que o autor do quarto evangelho atribui a Jesus em suas discussões com os fariseus. Segue um trecho. Bem sei que sois a descendência de Abraão. Observação número 31. Abraão e Saturno são idênticos em astrosimbologia, e Abraão é o antepassado dos judeus partidários de Jeová.
Continuação da narrativa. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Vós fazeis as obras de vosso pai. Vós tendes como pai o demônio. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando diz uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso, e o pai da mentira. Fim do trecho. Observação número 32. Registrado em São João, no capítulo 8, versículos 37, 38, 41 e 44. Continuação da narrativa. Esse pai dos fariseus era Jeová, que era idêntico a Caim, a Saturno, a Vulcano e etc. O planeta sob cuja influência haviam nascido e o Deus que adoravam. É evidente que naquelas palavras há admoestações, deve haver um significado oculto, apesar de mal traduzidas, pois que foram pronunciadas por quem ameaçou com o fogo do inferno a todo aquele que simplesmente chamasse raca, nécio, ao seu irmão. Observação número 33. Registrado em São Mateus, no capítulo 5, versículo 22. Continuação da narrativa. É também evidente que os planetas não são meras esferas que brilham sem objetivo no espaço, mas são os domínios de vários seres, desconhecidos até agora dos não iniciados, e que, no entanto, não deixam de manter uma relação misteriosa, ininterrupta e de grande influência com os homens e os globos. Cada corpo celeste é o templo de um Deus, e estes deuses são, por sua vez, os templos de Deus. O desconhecido, o não-espírito. Nada há profano no universo. Toda a natureza é um lugar consagrado, pois, como disse Yang, cada uma destas estrelas é um templo. Pode-se, assim, demonstrar que todas as religiões exotéricas são cópias deformadas dos ensinamentos esotéricos. O clero é responsável pela reação contemporânea em favor do materialismo. Adorando as conchas vazias dos ideais pagãos, personificados para fins alegóricos, e obrigando as massas a render-lhes culto, as últimas religiões exotéricas converteram os países ocidentais em um pandemônio em que as classes superiores adoraram o bezerro de ouro e as massas inferiores e ignorantes foram induzidas a adorar um ídolo com pés de barro. Fim do apêndice da 10ª sessão.